Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Integra SUS, Congresso Nacional de Integração e Transformação no SUS. Eu sou a mestre Paula Helena. Eu venho apresentar para vocês um trabalho que é de extrema relevância e importância. Qualidade da atenção à saúde do paciente, a importância do autocuidado para o diabético tipo 2. Vamos lá, então? Aqui eu deixei os meus contatos, caso alguns de vocês queiram entrar em contato, tirar dúvidas, é, discutir um pouco a respeito da temática. Eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia e faço doutorado também em psicologia. E eu sou já há algum tempo, desde a minha época de graduação, quando eu fiz a iniciação científica, venho pesquisando e trabalhando na área de diabetes tipo 2. O que é diabetes tipo 2? Gera muita dúvida para as pessoas sobre essa doença. Então, é uma doença crônica no qual o corpo não produz a insulina ou não consegue estar empregando adequadamente a insulina que ela produz. E por conta disso, a diabetes, ela tem algumas classificações. Então, a gente tem a diabetes tipo 1, que é em algumas pessoas, né, que o sistema imunológico ataca de uma forma equivocada as células beta. Então, pouca ou nenhuma insulina ela é liberada para o corpo e como resultado a glicose que fica no sangue, em vez de ser usada como energia. Temos a diabetes gestacional, que pode ocorrer em qualquer mulher e nem sempre os sintomas são identificáveis. Como o próprio nome já diz, gestacional acontece geralmente com as pessoas que são gestantes e geralmente tem uma recomendação que da 24ª semana de gravidez, essa pessoa já faça o exame da glicemia, ver como que tá, para ver se tem alguma questão de alteração. E é uma doença que ocorre e que afeta no período da gestação da mulher. E temos a diabetes tipo 2, que aparece quando o organismo não consegue estar usando adequadamente a insulina que está produzindo, ou se não produz a insulina, mas de forma insuficiente para estar controlando a taxa de glicemia. Esse, pessoal, é um tipo de diabetes que acontece de 90% das pessoas que têm a diabetes. A diabetes tipo 1 geralmente acaba acometendo as pessoas de 5 a 10% das pessoas, né? Mas a maioria das pessoas que têm o diabetes acaba tendo esse tipo de diabetes, que é o tipo 2. Por que trago essa temática e por que estudar diabetes? A diabetes ela tem altíssima prevalência, em torno de 8,8% na população mundial. Países da América Central e América do Sul são geralmente estimados que tenham 26 milhões de pessoas que tenham diabetes. E o Brasil é um país que encontra-se em quarto lugar no ranking dos 10 países com maior número de pessoas com diabetes. E estima-se que, né, em 2017 pessoas que foram diagnosticadas com tipo 2, o Brasil foi a maior entre os países da América Central e América do Sul. E é estimado, gente, olha esse dado que eu trago para vocês, aumento de 20,3 milhões de pessoas é, em 2040, é estimado. É um número altíssimo, uma incidência alta, para vocês verem por que que a gente tem que estudar diabetes, por que a gente tem que conhecer as formas de tratamento do diabetes, quais são as classificações, que a gente precisa pensar em melhores formas de tratamento, trazer um bem-estar, uma qualidade de vida para os diabéticos. Trago aqui para vocês também a prevalência da diabetes
número de pessoas em torno dessa faixa etária de 20 a 79 anos, né? Em todo os países. E olha só aqui, ó, na América do Sul e Central, aumento de 50%, né? Tem uma estimativa de 2021, 2030, 2045, é uma estimativa, uma previsão, um número de aumento. E a gente tem aqui por continente. Então, assim, se esse paciente diabético, ele não cuida-se ou ele tem um cuidado inadequado, isso acaba acontecendo várias complicações para essa pessoa. Além de complicações, pode vir gerar tratamentos, internações e até mesmo morte. Então, a gente precisa pensar que resultados favoráveis na saúde pode ser alcançado desde que tenha um cuidado necessário, desde que realize tratamento adequado para essa pessoa. E aí, então, a gente fala que o autocuidado ele é considerado um componente chave na vida dessas pessoas com diabetes. O que é autocuidado? Então, eu venho falar para vocês sobre o autocuidado e eu trago para vocês aqui uma definição de autocuidado segundo a teoria de Oren. Essa teoria de Oren, ela foi muito divulgada na área de enfermagem, disseminado, né, de acordo com a enfermeira, a Dorothea Oren. E o autocuidado, a gente traz como definição que é um conjunto de comportamentos desempenhados pela pessoa que vai estar visando essa promoção de uma vida saudável e a evitação das complicações da doença. Ela tem que ser, a pessoa tem que se enganjar nesse autocuidado, ela tem que desempenhar ações de forma deliberada, voluntária e intencional para que aconteça um benefício para a sua saúde e bem-estar. E segundo a Associação Americana de Educadores em Diabetes, eles também colocam que é o conjunto de ações que cada pessoa vem exercer para cuidar de si e assim promovendo a melhor qualidade de vida e bem-estar de si próprio. E também é reconhecido como uma base central para um tratamento efetivo, no qual essa pessoa com diabetes ela vai ser a protagonista do seu cuidado, ao lado de uma equipe de saúde como facilitadora em todo o seu processo. Então, a gente tem que pensar que não existe um segmento de regras estabelecidas pelos profissionais de saúde, mas esse paciente diabético tem que ter habilidade para entender e gerenciar a sua doença para uma promoção da sua saúde. E quais são esses comportamentos de autocuidado, então, que merecem atenção? Nós vamos falar aqui para vocês 7 comportamentos essenciais que é definida pela Associação Americana de Educadores em Diabetes. Nós vamos estar discutindo sobre. Primeiro, que seria comer saudavelmente, praticar atividade física, vigiar as taxas, que seria as glicemias, tomar as medicações, resolver os problemas, reduzir os riscos e adaptar-se saudavelmente. Primeiro, comer saudavelmente. Uma alimentação saudável é essencial para o bom funcionamento do organismo, para a promoção da saúde e o bem-estar em geral. Os alimentos in natura ou minimamente processados, eles devem ser priorizados e assim compor a base da alimentação. Então, primeiro seria comer saudavelmente. Toda alimentação ela é bastante importante que seja equilibrada de uma forma saudável, incluir vegetais, incluir frutas, sempre que possível, né, no seu cardápio. Com relação às quantidades, elas devem ser individualizadas e depende de vários fatores, como idade, sexo, o estado nutricional, o grau de atividade física e entre outros fatores.
Mas é possível saber como elaborar uma refeição balanceada a partir dos princípios do prato saudável, que seria a proteína animal. Aqui eu trouxe para vocês um cardápio, né? Cardápio não, desculpa. Eu trouxe aqui para vocês um prato para vocês visualizarem. 50% vegetais, crus e cozidos, 25% de proteína vegetal. Exemplo aqui é feijão, grão de bico, soja, lentilha, a proteína animal, carne de boi, frango, porco, peixes e ovos. E outros 25% de carboidratos, de preferência integral. Só para vocês terem uma noção, mas isso sempre é importante ver com a nutricionista, o médico, o enfermeiro, para estar orientando de uma forma bem adequada e correta. O outro comportamento seria a praticar atividade física. Os benefícios da atividade física, eles são muitos, né? E a começar por melhorar o controle metabólico do diabetes, já que aumenta a captação de glicose e reduz a resistência à insulina. Além de tudo, né, gente, praticar atividade física vai ajudar a controlar o peso e a proteger o coração. Extremamente importante para evitar complicações da diabetes. Outro comportamento que é importante para o tratamento do diabético e que inclui o autocuidado seria vigiar as taxas. Fazer essa monitoração da glicemia é essencial e indispensável. E é através dessa monitoração que você vai saber se você está atingindo as metas de tratamento recomendado e assim favorecer a prevenção de complicações agudas e crônicas. É importante estar vigiando essas taxas, né? Porque isso, as informações que você obtém através da monitoração, vai ajudar você a compreender como as diferenças e combinações alimentares impactam as taxas de açúcar no sangue, vai reduzir o risco de hipoglicemia ou hiperglicemia, e vai também estar te auxiliando na verificação sobre a efetividade dos seus medicamentos, se permite que a equipe médica ajuste doses e os tipos de medicações utilizadas. Outro fator importante para o tratamento do diabético é tomar as medicações. Compreender e administrar o uso dos seus medicamentos com responsabilidade, conforme a prescrição médica, é uma atitude essencial no autocuidado do diabetes. Então, você que é paciente diabético precisa ficar atento às seguintes questões: a posologia da medicação prescrita, quais os horários e a frequência que você tem que tomar. Deve ser consumido em jejum ou não, ou com algum alimento. Ficar atento aos efeitos colaterais e, se você tiver, tem que avisar o seu médico. E conhecer como o medicamento funciona no seu organismo e o porquê desse ter sido prescrito. Resolver os problemas é um comportamento que a gente aprende que inclui a geração de um conjunto de estratégias potenciais para a resolução de problemas, a seleção de estratégia mais apropriada e a aplicação da estratégia e a avaliação da eficácia da estratégia. É uma competência essencial para um autocuidado e eficaz da diabetes, para que a implementação seja bem-sucedida do comportamento desejado. Seja um aprendiz ao longo da sua vida e aprenda com as escolhas. Então, a saúde dessa pessoa, como os avanços na ciência e nos cuidados de saúde, mudam ao longo do tempo. E aí vai fazer com que você crie a necessidade de aprender ao longo da sua vida. As pessoas em risco e com diabetes e as condições relacionadas, como as comorbidades, as complicações, bem como as suas equipes de saúde, vão ser beneficiados de serem aprendizes ativos e que procurem informações e que sejam assertivos na busca para compreender novas informações. Reduzir os riscos significa praticar comportamentos que vão prevenir ou minimizar essas complicações e resultados negativos relacionados ao diabetes. Quais são esses exemplos de comportamentos? Fazer mudanças positivas no estilo de vida, participar de um programa de educação e do controle de diabetes, estar em dia com seus exames laboratoriais e complementares e adaptar-se saudavelmente.
Saber como agir em situações especiais, como viagens, festas, doenças, né? É importantíssimo para o diabético. Buscar informações e alternativas para adaptar-se às diferentes situações e que vai beneficiar o controle glicêmico e a autoeficácia favorece o enfrentamento dos desafios do diabetes. O cuidado com a saúde física e mental é essencial, além de contar com uma rede de apoio e que é um grande diferencial numa adaptação saudável e ter uma boa convivência com diabetes. A forma como a pessoa se sente sobre a sua situação, além de como lida com as emoções em geral, fundamentalmente molda a sua condição e a sua habilidade para lidar com seus problemas. Então, quando essa pessoa diabética ela entra em contato com os eventos aversivos da doença, por exemplo, limitar a ingestão de alguns alimentos ou ter alguma complicação da doença, pode apresentar algumas emoções, como medo, e como consequência limitar as próprias atividades de autocuidado. As emoções de medo, né, vai incitar a pessoa diabética a tomar algumas medidas que são ineficazes para evitar o medo, o que, por sua vez, reforça a sua resposta emocional, criando um ciclo autorreforçador. Assim, quanto mais a pessoa diabética restringe suas atividades de autocuidado, pior pode ser o seu controle glicêmico, com aumento assim das respostas de medo frente à possibilidade de aumentar as complicações diabéticas. Então, não tem nada errado em ficar assustado com as complicações de uma doença, a não ser que esse medo comece a dominar a vida da pessoa e eleve as ações pouco adaptativas e efetivas para um cuidado em saúde. Então, o que poderia levar às respostas pouco adaptativas e efetivas no cuidado pode estar relacionado a essa restrição desses padrões de pensamento, emoções, comportamentos do paciente. Por isso é essencial que que o profissional, que as famílias, que os pacientes diabéticos estejam atentos nos cuidados que envolvem não só os aspectos físicos, mas também os aspectos psicológicos, como emoções, pensamentos, sentimentos relacionados à diabetes. É isso, gente. Falei de uma forma bem breve, bem introdutória sobre a importância do autocuidado para o tratamento do diabetes. Muito obrigada pela atenção. Eu deixo aqui novamente os meus contatos. Caso tenham dúvidas, perguntas, trazer algumas coisas para discutir, vai ser um prazer respondê-los e até mais.